Seguimos com notícias aqui no SBT Rio Grande. Olha, será enterrado hoje o corpo do subgerente do Banco do Brasil, da cidade de Ibiraiaras, que foi morto ontem durante a fuga de um bando de assaltantes que atacou não só a agência do Banco do Brasil, onde o subgerente trabalhava, mas também uma agência do Banrisul e ainda uma lotérica na cidade. Foram 3 instituições atacadas ao mesmo tempo por um grande bando de marginais. Pois esse subgerente foi mantido refém após ataque a essas agências todas. Na fuga, os marginais trocaram tiros com a Brigada Militar, no primeiro momento, segundo versão da própria Brigada, né? 6 assaltantes vieram a ser mortos depois, numa segunda incursão de um grupo especializado da Brigada Militar, lá na mata onde os marginais estavam intocados, para onde eles fugiram. Antes de chegar a essa mata, é que o bando teria liberado essa vítima já ferida, né, a tiros, que é o subgerente. Então, quem atirou? Foi um tiro de dentro do carro ou foi um tiro de fora, dos policiais que estavam em perseguição? Bem, além desses 6 bandidos mortos, um foi preso. E nesse momento, a polícia faz buscas no interior do município, de uma região de mata, atrás de outros 2 criminosos que conseguiram escapar e estão intocados ou estariam ainda intocados na mata nesse momento. A polícia está por lá, portanto, fazendo o cerco a esses marginais. Vamos entender como é que foi a dinâmica desse crime aí. Moradores aplaudiram o retorno dos policiais militares ao centro de Ibiraiaras na noite passada. Nas viaturas estavam os corpos de 6 criminosos mortos em confronto com agentes do Grupo de Operações Táticas da Brigada Militar em um matagal no interior do município. A perseguição aos bandidos começou horas antes. Na tarde dessa segunda-feira, o bando armado atacou 2 agências bancárias na cidade. Os bandidos também queriam atacar uma agência lotérica, mas o vidro blindado resistiu aos tiros. O pessoal estava muito apavorado, bastante gente correndo, né, bem assustado com a situação, porque tinha muito tiro, bastante tiro. Os moradores e funcionários dos bancos tiveram que formar um cordão humano enquanto os criminosos realizavam os assaltos. Este morador assistiu a toda a ação dos criminosos bem de perto, parecendo ignorar o risco de ser baleado. Na fuga, houve troca de tiros com a polícia. O bando fugiu em 2 carros vermelhos, levando um refém. Rodrigo Mocelin da Silva, de 38 anos, era gerente adjunto do Banco do Brasil e estava trabalhando em Ibiraiaras há cerca de 30 dias. De acordo com a Brigada Militar, o refém foi baleado durante a fuga e abandonado pelos criminosos no caminho. O bancário chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A polícia investiga se o tiro que atingiu partiu dos criminosos. Felipe Arnoldo de Oliveira, de 29 anos, foi preso. De acordo com a polícia, ele foi contratado para dirigir um dos carros usados pelos assaltantes e para dar apoio logístico aos bandidos. Me disseram que era uma coisa pequena e eu fui atrás, né, cara? Tu era motorista? Eu sou Uber, na realidade, né? Uber? Isso. Tá, e onde é que tá os mantimentos? Disseram que tá ali pra dentro. Pra mim disseram assim, ó, segue aqui, ó. Até o final aqui vai ter uma estaquinha com uma seta, pra dentro do mato vai estar um mantimento, sério. Ainda na tarde desta segunda-feira, em 3 Palmeiras, uma agência do Sicredi foi alvo de uma quadrilha fortemente armada. O ataque foi semelhante. O bando usou reféns para se proteger da polícia. Após roubar o dinheiro, eles fugiram neste carro preto. 2 reféns foram levados, mas um deles caiu logo que o veículo arrancou. O outro, que seria vigia do banco, foi libertado no interior do município. As 2 cidades já tinham sido atacadas neste ano. Olha, a polícia segue as buscas por 2 criminosos que participaram desse assalto a bancos aí em Ibiraiaras. Quem está lá no nosso estado é o repórter André Rosseto e agora conversa ao vivo com a gente e nos atualiza da situação. Oi, André, tudo bem? Como é que vai? Boa tarde, o que é de novo por aí? Olá, boa tarde, Marcelo Coelho, boa tarde a todos. Nós estamos falando a cerca de 1 quilômetro do centro de Ibiraiaras, centro da cidade, que fica logo aqui atrás. Como foi informado na reportagem, Coelho, os bandidos seguiram por essa rua aqui onde nós estamos, e eu vou mostrar, seguiram nessa direção, pegaram essa estrada de terra aqui e foram para a comunidade de Nossa Senhora Aparecida e Pio X.
que fica a cerca de 4, 5 quilômetros daqui onde nós estamos. Nesse momento, Coelho, o GAT, o Grupo de Ações Táticas Especiais da Brigada Militar, faz buscas na mata para tentar prender 2 foragidos, 2 assaltantes que ainda estão escondidos aqui na região. A suspeita do comando aqui da operação na região, o comandante, o tenente-coronel Fabiano Paim, esses 2 foragidos estão feridos. O GAT encontrou vestígios de sangue na mata, eles estão em meio a fazendas e plantações aqui da zona rural. Dos 6 mortos pela PM, 3 foram identificados, 2 são de Caxias, Coelho, Caxias do Sul, aqui na Serra, e já tinham passagem pela polícia. Inclusive, esses 2 estavam em prisão domiciliar, mas continuavam agindo, infelizmente. Até agora, a operação continua, enquanto esses 2 foragidos não forem presos, Coelho. Andrei, você tem informação de quem vai investigar? É a Polícia Civil mesmo, que... inicialmente a gente até imaginou que pelo fato do gerente de um banco do Brasil ter sido morto, isso passaria para a Polícia Federal. Mas nós ligamos para a Polícia Federal e a polícia falou, não, a gente não investiga nenhum crime relacionado ao Banco do Brasil, somente a Caixa Federal, que é um banco público. O Banco do Brasil é de capital misto, portanto não entraria na cota ali de investigação da Polícia Federal. Tu tem algum detalhe sobre essa investigação aí, para contar para a gente? Qual delegacia vai ser responsável? É homicídios ou não? É o DEIC, Marcelo Coelho. O DEIC está aqui na região já, vai conversar com a imprensa para esclarecer a situação. Mas essa é a informação que a gente já tem. 3 identificados, são 2 de Caxias do Sul, que já têm passagem, estavam em prisão domiciliar, e esse motorista do Uber que alega que não sabia o que estava fazendo. Eles sempre entram com essa justificativa, ele não sabia o que estava fazendo, foi apenas contratado para agir aqui na região. Nós conversamos com um morador aqui que cruzou com os bandidos, a gente pode dizer, nós não vamos identificar essa pessoa, e ele viu as malas de dinheiro que estavam nesse carro desse motorista de um aplicativo que foi contratado pela quadrilha para fazer essa logística. Ele foi preso, disse que foi contratado, usou como justificativa que não sabia do tamanho do que essas pessoas, que essa quadrilha ia fazer aqui, não sabia a proporção disso, enfim, usou como justificativa, mas foi preso e vai responder por roubo a banco e outros crimes. E esses disparos no fundo aí, André? Nosso ilustre aqui, né, Ataque? Tô olhando pro André aqui, pensei que pensei que tava recomeçar o tiroteio. Falando nisso, André, falando nisso, as armas apreendidas foram, teve escopetas, teve fuzis, teve 2 pistolas, teve 3 ou 4 revólveres, munição, teve dinheiro também, até o momento, pelo menos R$115 mil recuperados, e a polícia acredita que seja parte do malote de dinheiro roubado do banco. Tem alguma informação a respeito disso aí com você? Alguma atualização? Por enquanto, o comando da operação aqui, o tenente-coronel Fabiano Paim, que é responsável pelo 10º Batalhão, que fica em Vacaria, a região do 10º Batalhão engloba 22 municípios, e um deles é aqui Ibiraiaras. O comandante não tem essa informação, ele está acompanhando aqui a operação, está junto com a operação, inclusive foi o próprio tenente-coronel Fabiano Paim que abordou esse motorista de aplicativo que estava prestando serviço, encontrou barro e marca de sangue no carro e prendeu esse motorista, esse possível motorista, suspeito de ser motorista da quadrilha. Ele não tem essa informação, ele está apurando, inclusive tem algumas informações que eles não podem passar para a imprensa, Marcelo Coelho, porque são informações da inteligência da PM. E aí eles não podem passar algumas informações para não prejudicar as investigações. Mas o que o coronel adiantou para a gente foi o seguinte, eles já estavam cuidando da região aqui, que é uma região conflagrada, é uma região que serve de alvo, geralmente, para quadrilhas. Então, a inteligência já tinha informações de que essa quadrilha
poderia, de alguma forma, estar agindo em alguma cidade aqui da região. Por isso que a ação da PM foi tão rápida. O helicóptero chegou aqui em menos de 10 minutos, segundo o tenente-coronel. Isso é uma ação rapidíssima. O GAT chegou aqui também de uma forma muito rápida. E ao todo, ontem, por exemplo, 70 homens, 70 policiais do Batalhão de Operações Especiais e do GAT participaram das operações. A reportagem completa, a cobertura completa, o telespectador acompanha no SBT Brasil hoje a partir das 19h45. Tá certo. Qualquer informação nova aí, André, prioridade é sua. Pode acionar que a gente entra vivo aqui, tá bom? Bom trabalho, meu irmão. André, você está ao vivo lá de Ibiraiaras, onde aconteceu esse crime, né? A polícia vai ter que se debruçar agora sobre os detalhes para saber de onde partiu o tiro, né? Eu acho que deduz o caminho qual é. Como é que faz com ele para reproduzir, para entender? Faz a perícia no carro, vê por onde a bala entrou, quais são os furos no carro encontrado, se a pessoa ferida ou morta estava nesse carro, vai ter que fazer ali, bater os sinais de sangue encontrados nesse carro aí, usar para os bandidos, né? Com o sangue da vítima, vai ter que ver se o corpo, a perícia já deve ter sido feita, porque o enterro é hoje, né? Então, imagino que o trabalho da perícia já tenha sido feito assim, nessas minúcias, saber se tem, que tipo de bala perfurou a pessoa, se a bala se alojou no corpo ou passou. Se alojou, é mais fácil encontrar ali na bala sinais de qual arma teria partido. Se é arma policial ou não. Aí faz a reconstituição, o confronto balístico. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar desse assunto, sobre esse ataque aí, essas agências bancárias no norte do Rio Grande do Sul. Tá bom, pessoal? Vamos voltar a falar sobre o ataque a bancos em Ibiraiaras, no norte do estado. Que terminou esse ataque com a morte de um refém e 6 criminosos. A polícia foi ágil, foi rápida. Surpreendeu a mim, surpreendeu sim. Estavam na área já, enfim, conseguiram se mobilizar e caíram lá, chegaram a tempo de encontrar os caras na mata, houve perseguição, tiroteio, bang-bang. 6 morreram. Pois o secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, César Schirmer, deu uma entrevista sobre esse caso aí. Vamos ouvir. De todos os indicadores de segurança ou de insegurança que nós acompanhamos no Rio Grande do Sul, todos eles foram reduzidos, sem exceção, exceto assalto ao banco, que aumentou de 62 para 70, nesse período de janeiro a novembro, comparativamente ao ano passado. Então houve um aumento. Agora, isso tem 2 aspectos. O primeiro que estamos fazendo, que é ações de inteligência, de percepção para que lado vai o assalto. E o segundo aspecto que eu queria referir, que é muito importante. Nós queremos uma lei aqui no estado obrigando os bancos a ter um plano de segurança e dialogar conosco da Secretaria de Segurança sobre este plano. Ele tem ali dinheiro e muitas vezes arma. Isso é tudo que o crime quer, dinheiro e arma. Então ele tem que ter um tratamento diferenciado em relação ao seu patrimônio, aos seus servidores e aos seus clientes. Então, tem mecanismos para isso. Tem aquela fumaça densa, onde tem essa fumaça, os crimes não foram, os assaltos não foram consumados. Os criminosos saíram antes da conclusão da sua ação criminosa. Estou dando um exemplo. Qual é o custo disso? É R$9.000. O que custa para um banco equipar uma agência com esta ação? Tem 1000 mecanismos. E é por isso que os bancos têm que ter responsabilidade. Não é só porque tem que cumprir a lei estadual. Agora mesmo, depois da nossa lei estadual, houve uma lei federal determinando aos bancos que hajam relativamente à segurança do seu patrimônio, dos seus clientes e dos seus servidores. Mas os bancos relutam, por incrível que pareça. O senhor deixa a sua função, o seu cargo, com essa percepção de que os bancos não estão fazendo a sua parte no que preconiza a lei? Não estão fazendo a sua parte, obviamente não. Os bancos acham que tem uma atividade econômica como qualquer outra. Como se estivesse lá vendendo sorvete, calçado, roupa, confecções, seja o que for. Não, o banco tem dinheiro. Não tem como não concordar com o secretário. É verdade, ele falou isso várias vezes, é uma tônica no discurso dele, né? Os bancos só ganham. Os bancos brasileiros são os que possuem a maior lucratividade no mundo, o maior spread bancário, né? Que é a diferença do que eles pagam de juros e o que arrecadam quando emprestam dinheiro também sobre esse mesmo juro.
né? O Banco Brasileiro é impressionante. Claro, eles têm muitos políticos simpáticos do Congresso que fazem leis que agradam à Federação dos Bancos. É assim que banco existe para isso, né? Banco existe para tirar dinheiro das pessoas. São mercenários, todos os bancos, sem exceção nenhuma. Vivem para isso, cobram taxas altíssimas. Se puder, ele cobra uma coisinha a mais da tua conta lá. Sempre tem um cascalho que cai lá na conta. Ah, o sistema errou. O sistema bancário sempre erra a favor do banco e contra o cliente, né? É impressionante. Tem que ir lá na agência, reclamar, brigar, senão não resolvem. Tá aí mais uma vítima dessa falta de segurança também nas agências. Esses dispositivos que afastam o criminoso. E outro problema aqui no Rio Grande do Sul, já falei, né? No Brasil inteiro, no Nordeste, até piora a situação, porque a ignorância é muito maior. Mas o Rio Grande do Sul está correndo atrás negativamente desse ranking aí do crime organizado nas pequenas cidades. São 497 municípios. Todos eles têm uma agência lá, o do Banco Sul, do Sicredi, Banco do Brasil, Caixa Econômica ou bancos privados. Tem que fortalecer essas agências e botar esses dispositivos, já que não querem colocar ali um assalariado, um segurança 24 horas, ou durante o horário até de noite. Grade, fecha com grade, né? Obrigado pela companhia, voltamos amanhã, 11h40. Outras notícias logo mais, 7h20, na segunda edição do SBT Rio Grande, ao longo da nossa programação, nas nossas redações, ao vivo. E fique agora com as notícias do esporte.